vamos ter aqui hoje, por isso vou falar-vos de tecnologias, das questões fundamentais que se colocam quando falamos nesta matéria e depois, na segunda, terceira parte, então nos instrumentos fundamentais que temos disponíveis para financiar os investimentos que mais ou menos unanimemente se consideram urgentes. Eu tenho aqui uma série de slides, devem ser mais de 40, mas eu não vou amassar-vos muito com todos eles. E é possível que o que eu vá dizendo não acompanhe necessariamente os slides. É um problema meu, não consigo resolver isto, mas vamos ver como é que conseguimos então dar forma a isto. Eu vou fazer um pequeno enquadramento e depois vamos falar sobre a questão do armazenamento, porque consideramos que é de facto a parte mais crítica desta transição energética que se impõe. Depois vou falar-vos de uma tecnologia que ainda está numa fase inicial de implantação, de implementação, mas tem um potencial extraordinário e vale a pena partilhar isso convosco, a solução que nós temos para isso, que é a Pyrolysis, e finalmente vamos então falar dos instrumentos de financiamento. Este pato tem um objetivo e vamos ter depois aqui um slide só para falar nesta questão. É apenas aqui para enquadrar a questão. Em termos internacionais, enfim, não vou perder aqui muito tempo com isto, mas sabemos que a volatilidade e a incerteza são enormes, as questões dos alinhamentos estratégicos dos países estão em cima da mesa de todos os políticos em todo o mundo. A Europa depende muito de energias primárias não renováveis de países com problemas consideráveis em termos políticos e que não oferecem garantias à Europa e por isso impõe que a Europa se autonomize o mais possível relativamente a estas fontes de energia primária. Em Portugal, enfim, faz parte de todo este contexto, naturalmente, nomeadamente da Europa. As flutuações dos preços de energia têm sido, nos anos recentes, uma dor de cabeça para as empresas. Tem sido necessário, como sabem, a intervenção do governo, do Estado, para mitigar os efeitos dessas alterações dos preços de forma significativa, e muitas empresas, mesmo assim, não tiveram condições de se manterem em atividade. Existe uma hesitação muito grande das empresas também relativamente ao investimento, decorrente quer de carência de fontes de financiamento e também de falta de conhecimento sobre as tecnologias disponíveis e quais as mais adequadas. As tecnologias são promissoras, como aquelas que eu vou falar daqui a pouco, têm um custo elevado. Se eu ia dizer que são caras, esse é um termo que em termos económicos não tem muito significado, mas exige um esforço de investimento muito significativo. E depois aqui temos um problema grave que é o desperdício da produção de energias renováveis. Enfim, são questões de uma forma geral que se colocam quando falamos nestas coisas da energia. Depois temos vários problemas, ali eu digo um problema, mas não, temos vários problemas, temos as questões relacionadas com o clima, o mundo, a humanidade tem que trabalhar no sentido de termos um clima viável para a vida. Os fenómenos climatéricos são cada vez mais intensos e extremos. A infraestrutura elétrica está envelhecida, mais numas paragens do que noutras, mas é um problema, por exemplo, nos Estados Unidos é um problema muito importante e noutras latitudes. E existe uma crescente procura de energia elétrica que decorre de uma tendência para a eletrificação das economias. Portanto, são alguns dos problemas que se colocam quando estamos a falar nestas coisas. E depois, o que temos no terreno são tecnologias do século passado, que não conseguem resolver todos os nossos
problemas. Temos uma cadeia de abastecimento global que não é tão sólida quanto gostaríamos, é disruptível, viu-se nestes anos recentes com as crises decorrentes de guerras e da pandemia, etc. Ficou evidente a exposição e a fragilidade destas cadeias de abastecimento globais. Existe um fenómeno que é o curtailment, que, que faz com que se perca muita energia produzida de fontes renováveis, mas que é necessária ainda para equilibrar os mercados da energia, mas é um problema porque o investimento fortíssimo que tem vindo a ser feito na produção de energia de fonte renovável acaba por gerar excedentes desperdiçados. É um problema importante e que remete imediatamente para a urgência do armazenamento. Depois temos as questões dos materiais tóxicos e insustentáveis, como as próprias baterias de lítio, que são uma solução excelente, extraordinária, mas não esgota o problema em termos ambientais, pelo contrário, acrescenta mais um problema, que era montante relativamente aos materiais e à sua extração da natureza, quer depois ajudante na reciclagem dessas mesmas baterias, mas até mesmo os painéis fotovoltaicos e outras tecnologias que recorrem a materiais complicados. A resiliência e a fiabilidade é mais difícil com os recursos intermitentes. As fontes renováveis, infelizmente, são sempre intermitentes, quase por definição. Quer dizer, não faz sentido falar aqui de definição, mas quer o sol, quer a água, quer o vento, ou outras, mas estas principalmente são intermitentes. E essa intermitência dificulta muito a abordagem, à sua utilização, porque muitas vezes estamos a contar com a sua presença e ela pura e simplesmente não está. Temos o sol durante 4, 5 horas, dependendo da região em Portugal, por exemplo. Conta-se normalmente 4,5, 5 horas de sol disponível diária, média anual. O vento, enfim, é mais ou menos disponível conforme o ano e conforme a própria água, como sabem, também é muito volátil, por isso é um problema que acresce muito, que acrescenta a esta questão uma dimensão mais importante. A questão do pato no início tinha a ver aqui com esta famosa curva do pato, que apenas para reforçar o que já atrás referi um pouquinho, que tem a ver com... Isto é a curva de pato na Califórnia, mas a Califórnia tem um perfil de produção e de consumo e até mesmo de disponibilidade de luz e de sol, é muito parecida aqui com Portugal e a Península Ibérica, e por isso até faz alguma similitude nesta curva na Califórnia e aqui. A evolução de 2015 para 2023 é relativamente à procura de energia de rede é absolutamente abrupta. Por isso, aqui nas horas do meio-dia, nas horas de maior produção solar, a procura de energia de rede é zero, e isso faz com que, inclusivamente, como vocês sabem, nos últimos tempos, este ano, tivemos muitas vezes energia sem valor económico, ou até mesmo com valor negativo até. Porquê? Porque a procura era zero, e por isso isto trouxe isto decorre naturalmente da fortíssima produção de energia de fontes renováveis, nomeadamente solar, com uma disrupção enorme aqui na rede, que faz com que esta curva de pato, agora começa-se a falar não mais num desfiladeiro, mas não mais num pato, mas num desfiladeiro. E por isso o armazenamento é absolutamente essencial para fazer esta transferência de turno, digamos assim. Enquanto estamos aqui a produzir no gráfico da direita excedente, se nós o armazenarmos, então podemos utilizar esta energia a seguir. Uma outra situação que se coloca agora cada vez mais é a utilização de tecnologias de armazenamento, não só para
transferir excedentes na altura da disponibilidade das fontes primárias, mas também para fazer, a negociação com o mercado e ir buscar à rede energia que está a um preço economicamente mais interessante do que mais logo. E por isso também o armazenamento é importante para isso, para homogeneizar o mercado. As previsões de, enfim, todos os organismos internacionais que trabalham nesta área apontam claramente para que nos próximos anos, nas próximas décadas, aqui até 2050, a componente do armazenamento nesta transição energética passe a ter um papel absolutamente fulcral. A questão das baterias de lítio. A Goldbreak, por exemplo, nós temos baterias naturalmente de lítio também para projetos mais pequenos, onde os nossos clientes o requerem. Se um cliente quiser uma bateria de lítio e se fizer sentido, naturalmente que nós entregamos baterias de lítio. E a maior parte dos nossos clientes tem baterias de lítio. Embora a nossa solução, a solução que nós gostamos de oferecer é outra que já vou mostrar a seguir. As baterias de lítio são ideais para capacidades energéticas de curta duração. Tem um problema da extração do mineral, como falei há bocado, tem um elevado custo no longo prazo, na medida em que os limites de ciclos de armazenamento são muito comprometidos. Se fizermos vários ciclos diários, por exemplo, ou 2 ciclos diários, isso faz com que o limite de ciclos seja da ordem dos 3, 4 mil ciclos totais, o que faz com que em 5 ou 6 anos eu tenha que renovar o investimento e faz com que no longo prazo o leveling cost of storage, que é o custo total de posse, por isso o custo de investimento mais o custo da operação, seja comparativamente à solução que eu vou falar a seguir, elevado. E depois tem problema de segurança também, que vocês certamente já muitas vezes ouviram e leram sobre situações sobre a explosão das baterias de lítio ou situações de arderem com problemas graves. E por isso, embora esses problemas naturalmente tenham vindo a ser enquadrados e cada vez com soluções que garantem maior segurança, enfim, continuam a colocar-se. Em termos de enquadramento, ficar-me-ia por aqui e avançava já para uma outra situação de armazenamento que estamos a trazer para a Península Ibérica, baseada numa tecnologia que é o fluxo de ferro. Eu não vou entrar aqui muito em pormenores técnicos, não é essa a ideia. Se calhar muitos de vocês estão mais a pensar nas questões do financiamento do que isto, mas eu penso que isto é bastante interessante. Nós estamos a trazer esta tecnologia para a Península Ibérica há 3 anos. É uma tecnologia relativamente nova, está cá, enfim, está a ser desenvolvida desde 2011, é uma tecnologia americana, desenvolvida por uma empresa que, entretanto, já está cotada na Bolsa de Nova Iorque desde 2021. É uma tecnologia completamente, enfim, nada é completamente inócuo, mas bastante neutra em termos ambientais, porque utiliza apenas sal, ferro e água, elementos abundantes e sem problemas, quer na sua extração, quer na sua devolução à natureza. Não tem riscos de incêndio nem de explosão, podem ser utilizados dentro dos edifícios, embora sejam um bocadinho grandes. São contentores de 40 pés, por isso são um bocado grandes. Mas pode-se colocar em pavilhões industriais ou à beira de escolas, de hospitais, de minas, não tem nenhum problema de segurança. Aqui neste quadro que eu estou a partilhar convosco, vemos a comparação destas baterias que eu estou a falar, do fluxo de ferro, com as de lítio, por exemplo, as de vanádio, as sódio sulfúrico, o ar comprimido, ou ainda uma solução de armazenamento bastante antiga e muito interessante, que é nas barragens, onde o terreno permite, a água é bombeada para um terreno mais elevado e depois, com a queda, aproveita-se para a produção de energia. Claro que isto é muito interessante, mas é muito difícil de encontrar locais onde seja rentável.
Aqui os parâmetros que comparam estas 6 tecnologias, estamos a falar aqui numa primeira linha, o tal Leveling Cost of Storage, que falava no início. Realmente esta nossa tecnologia permite até 25 mil ciclos. Isto é para mais de 50 anos, praticamente 60 anos. Ora, 60 anos em qualquer projeto, numa empresa ou numa organização, é um período bem considerável. O que faz com que nós possamos pensar em 2 ciclos diários e mesmo assim projetar uma vida útil da bateria para 30 anos continua a ser muito confortável e faz com que o custo de posse desta tecnologia seja significativamente mais baixo. Os materiais são abundantes, como disse há bocado. Os ciclos, eu disse 25 mil ciclos, mas tecnicamente não tem limite, porque isto sempre que faz um ciclo repõe a situação inicial e por isso não tem praticamente degradação. E pode ser instalado em qualquer lado, é escalável e por isso é uma tecnologia muitíssimo interessante. Temos já 2 baterias em fase final de implementação aqui em Portugal. São as 2 primeiras na Península Ibérica, como disse, penso eu no início. Só existem outras 4 ainda na Europa. Estamos a falar de uma tecnologia emergente, mas com uma procura gigantesca em todo o mundo, porque é realmente uma resposta poderosa para aquelas várias dimensões que falei no início, da segurança e da capacidade. Esta imagem mostra uma bateria, por isso é um contentor de 40 pés. Digamos que é a primeira versão das baterias, tem uma capacidade de 600 kW, por isso é uma bateria de longa duração, permite durante 5 horas de disponibilidade do sol carregar e depois pode ser utilizada durante até 12 horas subsequentes, o que é ótimo. Por exemplo, se eu estiver numa fábrica que no domingo não trabalha, posso ter à segunda-feira 600 kW disponíveis numa bateria para as primeiras horas do dia, antes de começar a produzir outra vez energia solar. Claro que posso ter 10 baterias destas, estou a falar numa bateria, enfim, pois isto é completamente escalável. A energia está sempre disponível quando é necessária, é completamente sustentável, enfim, já falei aqui na maior parte das características desta bateria. Devo dizer-vos que há quase 3 anos que estamos a promover esta tecnologia no mercado, falando com grandes empresas nacionais, grandes consumidoras. Ainda não encontramos ninguém que conhecesse esta tecnologia, o que é muito curioso, mas também muito encorajador para nós, na medida em que ninguém tem dúvida que é uma solução extraordinária. Enfim, não vou aqui amassar-vos com estas questões técnicas, teremos todo o gosto depois para quem quiser agendar uma reunião, visitar-vos e falar-vos mais em pormenor sobre estas tecnologias. Agora era basicamente isto que vos deixava. Este aqui é uma versão mais recente, em que temos mais capacidade e ocupamos, por isso temos o dobro da capacidade, que neste caso estamos a falar de 1,16 de megawatts-hora de capacidade de energia, ocupando o mesmo espaço que uma das baterias anteriores. Por isso, ocupando o mesmo espaço, tendo aqui, aproveitando a altura, tenho mais capacidade e também mais potência. Permite-me aqui uma descarga de 170 kW. Por isso temos estas 2 baterias, são totalmente certificadas por todos os organismos que se impõem, quer em termos internacionais, e até contra terremotos também temos recentemente agora também esta certificação. É um produto completamente bancável, peço desculpa aqui desta palavra estranha, não existe em português, mas dada a sua característica de ter uma esperança, tem uma vida longa, sem deterioração, mais o seguro que é atribuído por esta Munich Re, que é uma das maiores seguradoras do mercado internacional e que dá uma garantia de 10 anos, isto torna o investimento muito
facilmente financiável por um banco, e é uma garantia real, um colateral, enfim, indiscutível. Eu tinha aqui este slide, mas vocês não estão bem online. Seria para vos perguntar qual é que acham que será a percentagem dos feriados e férias, mais fins de semana no total de horas de trabalho disponíveis no ano. Se quiserem pensar no número, pensem no que eu agora vou mostrar. Isto para dizer que esta percentagem é, em média e de uma forma um bocadinho grosseira, mas é muito substancial para percebermos a falta de rentabilidade dos investimentos, por exemplo, em centrais fotovoltaicas, quando não utilizam o armazenamento. Por isso, vocês têm aí números, vejam lá mais ou menos se batem com isto. É mais de 35%. Mais de 35% do tempo de trabalho é quanto desperdiçamos de produção fotovoltaica não utilizada para autoconsumo. Estamos a falar nos fins de semana, estamos a falar nas férias, estamos a falar nos feriados. É muito considerável. É um terço do tempo. Ora, se nós tivermos armazenamento, podemos reservar este excedente e utilizá-lo em detrimento da energia de rede, que é bem mais cara. Agora vou-vos falar brevemente também de uma solução de produção de energia, que é a pirólise. A pirólise, as senhoras aqui presentes já ouviram, e os senhores também, peço desculpa, as senhoras e os senhores conhecem os fornos que têm, são pirolíticos. Por isso, o processo de pirólise não é uma coisa recente, é algo que existe já há bastante tempo. O que não existe é soluções de pirólise para utilização industrial, por isso em grande escala, e é isso que nós trazemos para o mercado. Basicamente é uma solução de produção de energia através da gasificação de resíduos sólidos urbanos e industriais, florestais, agrícolas, e essa gasificação resulta num gás sintético que, por sua vez, é utilizado ora para produzir energia elétrica, vapor, ou hidrogênio líquido, ou enfim, outras situações. Nós estamos a apresentá-lo e estamos a implementar 2 projetos já em Portugal aprovados pelo PRR. Aliás, as baterias que há bocado falei também foram aprovados por candidaturas ao PRR, à descarbonização da indústria. E, como dizia, temos também 2 projetos agora em fase de arranque para a implementação de 2 projetos de pirólise, por isso para produção de energia elétrica e vapor, estamos a falar de 2 empresas têxteis, e por isso o vapor, onde o vapor é muito importante, através desta solução que é excelente, tem externalidades positivas incríveis porque resolve um problema que é, nós utilizamos maioritariamente ou preferencialmente os resíduos que os aterros já não têm capacidade de reciclar mais e por isso já não têm valor económico e que por isso iam para aterro, e os aterros são um problema, que enfim, é ali é um local onde se produz metano, que é tão mau ou pior que o dióxido de carbono. Ora, em vez de ir para o aterro propriamente dito, vem para aqui, é gasificado e resulta em energia elétrica e vapor, fumo de negro para utilizar nos pneus e outros subprodutos. Por isso, resolvemos aqui 2 problemas: a procura de energia elétrica e um problema ambiental relacionado com os resíduos, com o lixo, de forma assim mais simples. Também não vou aqui gastar muito tempo a falar nisto, não será o momento adequado, mas temos todo o gosto em agendar reuniões convosco e explicar como é que isto funciona. Finalmente, vamos então vou falar-vos aqui um pouco sobre o investimento, os investimentos estão aqui subjacentes a isto, mas fundamentalmente o financiamento. Tem aqui um slide assim para acordar um pouco, que tem a ver com os fundos públicos. Muitas vezes ouvimos na rua pessoas a criticar a quantidade de fundos que são colocados já disponíveis para as empresas, para apoiar os investimentos das empresas, e de facto, quer no PRR, fundamentalmente no PRR, tem havido programas de apoio ao investimento na descarbonização com taxas elevadíssimas, até 85%, que para uma pessoa, enfim, que não está dentro destas coisas,
pode perfeitamente glosar um pouco e dizer, pá, como é que é possível tanto dinheiro para estas coisas, não é? Mas a questão é que, sem estes fundos públicos, a transição energética é impossível. Não é difícil, é impossível. Ou, pelo menos, é impossível num prazo razoável. Se as questões climáticas e as questões energéticas, estratégicas, são urgentes, então os Estados chegaram à conclusão óbvia de que são necessários colocar montantes, quantias massivas de dinheiro, dos impostos dos contribuintes dos seus países, para que este investimento aconteça em tempo útil. Considera-se que vivemos alguma emergência climática, eu diria alguma, não sou dos que partilho que estamos aqui à beira enfim, do fim do mundo, mas se não fizermos as coisas, eventualmente caminharemos cada vez mais para problemas graves. E por isso, a partir do momento em que os países chegaram, os políticos chegaram à conclusão, enfim, e a ciência de que isto era um problema que tinha que ser enquadrado com urgência, então é necessário realmente os fundos públicos. Sem eles não há qualquer hipótese. Porquê? Isto tem a ver com a curva da adoção das tecnologias, de uma forma genérica, tem mais ou menos enfim, independentemente das tecnologias, tem mais ou menos este formato do lado esquerdo, em que é preciso um tempo para que os diferentes perfis de consumidores vão aderindo a essas tecnologias. Ora, e naturalmente que os preços dos produtos também seguem uma linha inversa desta, que é que começam com preços mais altos para pagar os investidores que estiveram associados ao desenvolvimento dos produtos e também para compensar a falta de economias de escala, já que a procura é pouca, a produção é pouca e por isso tudo isso tem que ser mais ou menos equilibrado. Todo este processo demora bastante tempo. E nós, não tendo tempo, o que é que temos que fazer? Temos que fazer com que aquelas early majority e por isso os mais atrasados e os mais os adotantes, a maioria inicial e a maioria mais atrasada, etc., e os mais atrasados de todos, se aproximem muito do tempo agora que estamos a viver e que não estejam cá para 2 ou 3 anos, só aí é que eles vão começar a comprar. Não há tempo para isso e por isso é preciso fundos e massivos, porque senão também não funciona. Por isso, para ter impacto tem que ser mesmo investimento fortíssimo e por isso é que existem estes fundos que eu vou a seguir falar. Nós temos fundamentalmente a Portugal 2030 e o PRR. No Portugal 2030 temos vários programas, temos os temáticos, o Compete, Sustentável, as pessoas e o mar. O que nos importa aqui é o Compete e o Sustentável. Fundamentalmente é aí que temos programas especificamente orientados para o investimento nestas tecnologias, nestas áreas. E depois temos os programas regionais que cruzam com os temáticos, mas têm orçamentos específicos. O Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, a Madeira e os Açores. Depois temos também o PRR, que está a acabar, mas foi recentemente reforçado, como sabem, com o REPowerEU, lá está, pelo reforço da consciência dos políticos e da sociedade, vamos dizer assim, da sociedade europeia, da urgência do investimento nesta transição energética que a guerra da Ucrânia veio evidenciar e outras, enfim. E a instabilidade agora no Médio Oriente, agora, enfim, não é nova, mas intensificou-se muito, e por isso tudo isto está a ficar complicado, e por isso o REPowerEU vem dar resposta a isto, tendo sido reforçado, como sabem, de forma significativa, e por isso temos aqui a componente 21 do PRR, com programas muito, muito interessantes para o investimento nestas áreas. Mas também interessante é, no Portugal 2030, para dar sequência, peço desculpa, não era este slide que eu ainda queria ir, para dar sequência ao PRR, foi criado no Portugal 2030 um programa que não havia vamos chamar um programa, uma tipologia de investimento que não havia no Portugal 2020 e que é o sistema de incentivos, é aquele último do lado esquerdo, à transição climática e energética.
é muito interessante e vão ver que tem apoios absolutamente massivos para o investimento nestas áreas, nomeadamente para as tecnologias que eu estive há pouco a mostrar. E por isso vão dar continuidade ao PRR que, entretanto, termina, como sabem. De qualquer maneira, vou passar aqui alguns slides sobre os instrumentos fundamentais em que investimentos em tecnologias relacionadas com energia, tecnologias, processos, etc., têm enquadramento. Relativamente às horas, eu estou aqui já a pisar o risco, não é? Ok, vou acelerar bastante, porque presumo que muitos de vocês também já tenham mais conhecimento disto do que teriam das baterias de fluxo de ferro ou da pirólise, mas a inovação produtiva é um programa, enfim, toda a gente mais ou menos conhece, no Portugal 2020, no Portugal 2030 é equivalente, de uma forma genérica, está disponível para todo o território nacional e tem uma taxa máxima de apoio de 40% a fundo perdido, onde as despesas com a produção, armazenamento de energia, equipamentos eficientes, consultoria, etc., são elegíveis. Por isso, inovação produtiva é, à partida, numa fábrica que tenha investimentos para fazer na sua unidade industrial, na operação, a consideração de despesas relacionadas com a energia também são enquadráveis, têm esse apoio. Depois temos o empreendedorismo qualificado, que segue também aquilo que já existia no Portugal 2020, é muito equivalente, muito parecido com a inovação produtiva. Depois temos a base territorial, que é um programa novo também, vem dar aqui um bocadinho de continuidade a um programa que havia no Portugal 2020, que era Produção Nacional, acho que era assim que se chamava, por isso é para projetos mais pequenos, até 300 mil euros. Está disponível para todo o território nacional, mas tem algumas limitações de cais. De qualquer forma, enquadra também despesas relacionadas com a energia e podem ir a 70% para situações muito especiais. A taxa mínima é de 40%. Muito especiais, tem a ver com umas gerações regionais e dessa natureza. E da dimensão da empresa. Depois temos o tal transição climática e energética, que tem 3 tipologias essenciais, aqui embaixo do lado esquerdo: eficiência energética, propriamente dita, e descarbonização, por isso é uma continuidade quase total da descarbonização, por isso o C11, descarbonização da indústria do PRR, investimentos produtivos verdes e qualificação verde das PMEs. Por isso são 3 tipologias fundamentais e nesta eficiência energética e descarbonização, que poderá ser uma componente bastante mais importante, o que diz o regulamento é que pode chegar a 100% de apoio. Ora, 100% de apoio é onde qualquer pessoa lá fora na rua não entende. Mas tem aquela justificação que eu disse no início. É mesmo para fazer com que os agentes económicos não hesitem nesta transição urgente. É muito crítico políticos assumirem utilizar um apoio a 100% de investimentos. É porque realmente isto é muito, muito significativo. E tenho aqui outra coisa que é uma novidade muito interessante e que não se verifica noutros programas. É o facto das grandes empresas também estarem aqui incluídas como beneficiários. Isto evidencia claramente a aposta no estímulo e no apoio e no compromisso com um grande impacto. Esse grande impacto consegue-se também com as grandes empresas, porque se forem só as PMEs, o impacto será interessante, mas não é de grande monta. E as grandes empresas estão aqui também para isso. Isto está disponível isso em todo o território nacional e os concursos vão começar a abrir entretanto. Isto é a diversificação da produção de energia, também no TCE, outro que é para os investimentos, para aqueles investidores que queiram produzir energia a partir de fontes alternativas, por exemplo, a pirólise e similares. Também pode ir a 100% este programa, estes apoios, né, para esta área de investimento. Aqui, esta é muito interessante também, que é para o desenvolvimento de uma indústria ecológica, tem a ver com o apoio a investimentos para a produção de equipamentos relacionados com a energia renovável, nomeadamente, e para aquelas empresas que produzem componentes para esses
equipamentos para a indústria ecológica. Por isso, é uma área também nova e muito interessante. A taxa máxima pode ir até 70%. Estamos a falar aqui de fábricas de baterias, de painéis fotovoltaicos, enfim, de todos os elementos que possamos considerar necessários para esta área da energia. Aqui só tenho mais 2 quadros, por isso estou a terminar. Este é um quadro resumo em que nos mostra do PRR e de Portugal 2030 os programas fundamentais. Vocês não vão ficar naturalmente com isto em memória, mas como disse a Inês no início, nós vamos partilhar depois esta apresentação e por isso podem perfeitamente aceder a esta informação também. Nós vemos aqui por tipologias de investimento quais são os programas que se aplicam e por beneficiários, por isso entidades públicas, privadas e outras, quais os programas que estão orientados para o investimento nesse tipo de empresas, de entidades. Este slide não se aplica muito aqui ao nosso caso, porque nós estamos todos, cada um no nosso quartinho, e por isso, mas se estivéssemos todos numa sala, podia ser que já houvesse energia suficiente para ser passível de ser utilizada, para ser aproveitada. Com isto, cheguei ao fim daquilo que queria passar-vos, com um atraso que não é assim muito escandaloso, e passava a ficar disponível para perguntas que tenham. Se for necessário, se alguém tiver alguma questão de caráter mais técnico, eu tenho aqui o meu sócio Goldbreak, o Nuno Marques, que presumo que já tenha entrado, não estive atento, e se for esse o caso, ele entrará para esclarecer alguma questão. Inês? Muito obrigada. Certamente foi conteúdos muito relevantes aqui para os participantes. Não sei se agora, se quiserem perguntar aqui algumas questões no chat ou se quiserem abrir os microfones para ser mais ágil a fazerem as questões, estejam à vontade. Se não sentirem que agora é o momento ideal, podem depois também enviar-nos as questões para o nosso e-mail projetos@essenciadoambiente.pt, que nós fazemos chegar ao António, e depois vamos então dar resposta. Não sei se alguém quer aqui fazer alguma questão. Não existindo questões, vamos então terminar o webinar. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigado também. Vou só deixar aqui um pequeno, não sei se estão a conseguir visualizar a apresentação. Penso que não partilhou. A minha? Não, estava a tentar fazer aqui a minha apresentação, mas penso que já está. Sim, Pronto, eu deixo aqui o e-mail para caso queiram tirar alguma dúvida. projetos@essenciadoambiente.pt. Já se podem inscrever nos próximos webinars, podem espreitar o nosso website para conhecer as temáticas e os oradores e podem ir acompanhando as novidades na nossa newsletter e nas redes sociais. Muito obrigada a todos e até breve. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.